Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith, testemunho do irmão Pierre Guy. Nascimento, 1 de julho de 1933 e morte, 20 de agosto de 2015. Pastor do Tabernáculo Tucson desde 1965, quando William Branham lhe pediu para começar uma igreja naquela cidade. Minha família se mudou para Beaumont, Texas, em 1949, quando meu pai se tornou pastor da Igreja do Evangelho Emanuel. Pouco tempo depois, soubemos que havia um homem pelo nome de William Branham que estava conduzindo reuniões de cura divina em Houston, Texas, que fica a menos de 160 quilômetros de distância. Eu tinha 16 anos na época e tinha o batismo do Espírito Santo, e passei por uma experiência de falar em línguas. Eu tinha lido sobre a cura divina e a respeito de todos os milagres na Bíblia e cria neles. Eu citava Hebreus 13:8 desde os 9 anos, mas na época eu não tinha ideia do seu real significado. O irmão Branham estava no Coliseu Sam Houston em 23 de janeiro de 1950. Chegamos cedo o suficiente para que pudéssemos conseguir um assento no nível mais baixo, bem em frente ao púlpito, cerca de 11 fileiras atrás. Iniciado o culto, o primeiro orador foi o irmão Gordon Lindsay, seguido pelo irmão F.F. Bosworth. Então o irmão Branham veio ao púlpito e quando ele olhou para a audiência ele disse: "Boa noite, amigos." Foi tão pessoal, eu pensei que ele estivesse falando comigo. Levantei-me da minha cadeira e fiquei em frente à plataforma, do lado esquerdo, perto do púlpito, porque eu pensei que o homem havia falado diretamente a mim. E foi isso que aconteceu. Quando ele chamou a fila de oração, certamente cerca de 15 pessoas vieram à frente. Eu percebi de que onde estava eu podia ver nitidamente a fila de oração. Eu nunca tinha visto uma antes e não sabia o que esperar. A primeira pessoa era um garoto de 7 anos que era cego desde o nascimento. O irmão Branham pegou o menino pela mão e nos pediu para inclinar a cabeça enquanto ele orava pela criança. Assim que a oração terminou, o menino começou a olhar em volta como se pudesse ver. Todo mundo começou a louvar o Senhor. Meu pensamento era: como eu vou saber que o garoto era cego? Eles levantaram um lenço e o menino estendeu a mão e agarrou. Eles estenderam um cabo de microfone, ele pisou nele. O irmão Branham disse: "Volte para o seu papai agora." E o menino se virou e olhou para o público de aproximadamente 11.000 pessoas. Ele nunca tinha visto seu pai. Quando a criança fora chamada à plataforma, um homem veio e ficou bem perto de mim. Ele chamou o garoto pelo nome. A plataforma era de 1,20 m de altura aproximadamente. E o menino veio até a beirada e pulou nos braços do homem. Ele viu as lágrimas do homem e começou a tocar seu rosto, como que para se assegurar de que era seu pai. Então ele abraçou seu pescoço e olhou diretamente para mim. Eu sabia que eu tinha visto um milagre. Esse foi o começo da mudança de minha vida. Nessa reunião, houve também uma jovem senhora que trouxe um menino de 6 anos de idade que havia nascido sem pés. O irmão Branham tomou-o nos braços e pediu-lhe para tirar as meias. Mais uma vez, ele nos pediu para inclinar a cabeça, o que eu fiz, mas novamente eu olhei para cima, ao irmão Branham enquanto ele orava. Eu não era o único que observava, porque no meio da oração pareceu que o irmão Branham soltou o menino e muitas pessoas na plateia ofegaram. Bem diante dos meus olhos eu vi 2 pezinhos criados. Isso me emociona até hoje. Quando vejo pequenos pés de bebês, algo mexe dentro da minha alma por causa daquele milagre que eu presenciei. Eu ainda estava chorando por causa daquilo, quando outra senhora aproximou-se do irmão Branham. Ele tinha dito aos da fila de oração: "Vocês precisam confessar seus pecados e colocá-los sobre o sangue, porque eu não sou responsável por aquilo que ele me mostra." Assim que essa jovem se colocou diante dele, ele disse: "Você tem sido infiel ao seu marido." A plateia inteira ficou em silêncio imediatamente, com exceção de um homem que saltou e começou a gritar e correr em direção à plataforma. O irmão Branham virou e disse: "Tudo bem, venha, esse é o marido dela." Enquanto o homem vinha à plataforma, o irmão Branham lhe disse: "E quanto a você e sua secretária ruiva na última sexta-feira à noite em um motel?"
Vocês dois não pecaram contra Deus, vocês pecaram um contra o outro. Vocês quebraram seus votos matrimoniais e vocês precisam confessar um ao outro e se arrepender, perdoar-se mutuamente, renovar seus votos e ir para casa e ser fiéis uns aos outros. Aquele foi um bom conselho. Anos mais tarde, eu lhe perguntei como ele sabia se alguém tinha se arrependido e colocado seus pecados debaixo do sangue. Ele respondeu: "Isso é fácil, irmão Gwyn. Quando alguém confessa os seus pecados, Deus é fiel para perdoar. Ele não somente perdoa os seus pecados, ele se esquece de seus pecados. Se ele os esquece, ele não pode mostrá-lo para mim. Então qualquer coisa que ele mostre para mim, eu sei que isso não foi confessado." Na noite seguinte eu voltei. Essa foi a noite quando foi tirada a foto da coluna de fogo, como um ralo sobre a cabeça do irmão Branham. Eu não vi a coluna de fogo, mas eu estava lá. Essas duas reuniões fizeram algo para mim. No dia 23 e 24 de janeiro de 1950, Deus se fez atual para mim. Ele já não era o Jesus Cristo de ontem, de 2000 anos atrás. Ele era o Jesus Cristo de hoje. Eu o via abrir os olhos dos cegos, criar pés e revelar os segredos dos corações. Ele ainda é o mesmo hoje, ele não mudou. Na semana seguinte, o irmão Branham veio a Belmont, Texas. Conheci seu irmão, Howard, e ele me perguntou se eu não gostaria de ser seu guia na cidade enquanto eles estivessem ali. Eu também atuei como auxiliar na reunião e ajudava a alinhar as pessoas na plataforma quando chegava a hora da fila de oração. Na última noite do encontro, Howard me perguntou se eu queria um cartão de oração. Eu tinha um problema intestinal e naquela noite o meu número foi o primeiro a ser chamado. Ajudei a alinhar todos os outros, então fui e tomei o meu lugar na fila. Quando ele chamou a primeira pessoa na fila de oração, eu comecei a andar em sua direção. Quando estava a 2 ou 3 metros do irmão Branham, parecia que eu tinha entrado em um congelador. Ele disse: "Agora, isso não vai te ferir. É sua presença." Eu sei exatamente o que ele quis dizer quando, em um sermão, eu ouço dizer às pessoas: "Isso não vai te ferir." Ele viu a faixa de auxiliar no meu braço e me agradeceu por ser um auxiliar. E em seguida ele disse: "Vejo que você tem um chamado em sua vida para pregar o Evangelho." Se eu já tive um chamado, foi esse. Ele disse: "Enquanto você estava sentado ali naquela cadeira, você tinha um problema intestinal. Você não tem mais isso." Nunca mais tive um problema desde aquele dia. Sendo essa a última noite do encontro, quando chegamos até o carro, depois do culto, não podíamos abrir a porta do carro porque havia tanta gente amontoada ao redor dele. Howard rastejou sobre o capô, entrou no carro pela porta do outro lado, onde não havia aglomeração. Ligou o carro e abaixou o conversível. Então eu peguei o irmão Branham e o coloquei dentro do carro. Ele tinha os braços em volta do seu pescoço. E quando eu o levantei, ele orou por mim. Conheci Billy Paul Branham em 1952, quando frequentávamos o Instituto Bíblico do Sudoeste em Waxahachie, Texas. Ele era um senhor na escola e eu era um calouro na faculdade. Antes que eles se dessem conta que eu não era das Assembleias de Deus, fui eleito em 7 diferentes cargos, incluindo a presidência da turma de calouros e a direção de vários clubes. Eles não podiam me expulsar porque eu estava muito envolvido. Mas em relação a Billy Paul, eles imediatamente deixaram claro para ele que ele não era bem-vindo. Eu soube que o assistente do reitor fora incumbido da tarefa de certificar-se que ele recebeu os 100 deméritos, falha ou ofensa merecida de censura, necessário à sua expulsão da escola. Billy era meu amigo e logo eu comecei a perceber a atitude preconceituosa em relação a ele. Algo tão pequeno como deixar as calças em sua cama lhe custaria demérito, mas eu podia deixar minha cama desarrumada sem penalidade alguma. Usando minha posição de liderança no campus, comecei a lutar contra isso e mantive Billy na escola cerca de 6 semanas a mais do que eles queriam. Mas finalmente, ele foi expulso. Não foi culpa dele. Eles simplesmente não queriam ali. Um dia, eu estava sentado no hall da entrada do dormitório masculino e Billy Paul tinha ido à reitoria. Eu acho que eles estavam lhe dizendo que ele ia ser expulso. Quando Billy saiu, ele foi diretamente para seu quarto.
Um momento depois, o reitor saiu e estava parado na porta conversando conosco, quando o telefone da reitoria tocou. Ele atendeu e quando voltou de sua sala, ele perguntou: "Para onde foi o rapaz Branha?" Respondi-lhe que ele tinha ido para o quarto. Ele perguntou: "Por acaso ele usa o telefone?" Quando lhe respondi que ele não usava o telefone, o reitor disse: "Era o reverendo Branha de Jeffersonville, Indiana, no telefone. Ele me disse tudo o que eu havia dito ao seu filho." Pensei: com certeza estou contente por meu pai não poder fazer isso. A partir dessa e de outras experiências, comecei a ver que o irmão Branham, conhecendo os segredos do coração, era como o ministério de Elias. Em novembro de 1963, nas reuniões de Shreveport, Louisiana, eu disse ao irmão Billy Paul que se o irmão Branham voltasse a Beaumont, eu iria patrocinar seus encontros lá. As reuniões foram marcadas para março de 1964 e acabaram por ser parte da última passagem do irmão Branham em todo o sul, a partir de janeiro na Arizona, terminando em abril na Flórida. Na semana anterior à sua programação em Beaumont, ele estava em Dallas. No domingo de manhã eu falei à minha congregação: "Se vocês vierem hoje à noite, vou contar tudo o que sei a respeito do irmão Branham para que vocês saibam como convidar as pessoas para as reuniões." Naquela noite, eu já estava há cerca de 15 minutos numa palestra de aproximadamente 1 hora e eu disse: "O irmão Branham é um pregador com o discurso mais demorado que eu já conheci, mas vale a pena ir às suas reuniões porque há sempre coisas sobrenaturais acontecendo." Na mesma hora, o telefone tocou no escritório da igreja e um dos rapazes foi e atendeu. Ele estava tão branco quanto a sua camisa quando voltou para a plataforma e me disse que o irmão Branham estava no telefone. Eu fui ao telefone e interroguei: "Irmão Branham, você sabe o que eu estou fazendo?" Eu ia lhe contar. Ele respondeu: "Sim, sei." Quando pude me recompor, perguntei: "Irmão Branham, estou errado?" Ele disse: "Irmão Pierre, eu liguei para lhe dizer para fazer tudo o que está em seu coração. E se você cometeu um erro, eu te ligo." Pelos próximos 2 anos, cada vez que meu telefone tocava, eu pensava: o que eu fiz? Percebi que tudo o que fazia, Deus estava vendo e ele poderia mostrar seu profeta. Isso me conscientizou que eu tinha que ser cuidadoso com o que eu dissesse, fizesse e pensasse. A primeira coisa que o anjo de Deus instruiu o irmão Branham a nos dizer foi: cuidado com o que você pensa, porque seus pensamentos falam mais alto diante do trono de Deus do que suas palavras. Você não pode dizer algo enquanto você não pensar aquilo. Seus pensamentos de hoje são suas ações de amanhã e então tornam-se uma parte do seu caráter, que é a única coisa que você leva consigo quando você deixa esse mundo. Como não pudemos alugar o auditório municipal em Beaumont por mais de 3 noites seguidas, eu agendei para o irmão Branham ser o orador em um banquete de ação de graças com os comerciantes da cidade. Então retomamos nossas reuniões no auditório. No dia do banquete, o irmão Branham e eu conversávamos do lado de fora de Ridgeway Motor Inn, onde ele estava hospedado. Eu estava esperando pelo irmão Billy Paul para lhe mostrar como entrar e sair com o irmão Branham na sala de banquete do Beaumont Hotel. Quando o irmão Billy voltou, eu fui me encontrar com ele no carro. Assim eu comecei a andar e passei pelo irmão Branham. Ele disse: "É melhor você se apressar se você vai à barbearia." Parei imediatamente. Eu não precisava cortar o cabelo. Como ele sabia que eu estava indo à barbearia? Então o irmão Branham contou-me como o Senhor lhe mostrava uma visão a meu respeito. Como eu tinha dito a minha esposa no início do dia para que os meninos que estavam morando conosco naquele tempo esperassem por mim para levá-lo para cortar o cabelo. Sem ao menos dar conta do que dizia, eu declarei: "Irmão Branham, percebo que você é um profeta como Elias. Você ama o deserto e prega contra o espírito de Jezabel. Você não deseja nenhuma fama ou dinheiro e chama os líderes religiosos do mundo de hipócritas." Enquanto eu falava, o irmão Branham levantou a mão como se quisesse me parar e então disse: "Irmão Green, eu não digo nada sobre isso publicamente porque as pessoas não entendem o que é um profeta. Mas eu não nego o que o anjo do Senhor disse no rio Ohio, em 1933. Ele colocou a mão sobre meus ombros e disse: "Irmão Green, o que quer que você faça, mantenha o seu equilíbrio nas escrituras." Além de todos os pequenos conselhos que ele sempre me dava, estou contente por esse que ele me deu. Quando eu recebi a revelação de que ele era o Elias de Malaquias 4, 5 ao 6, com uma mensagem,
a minha Bíblia tornou-se um livro novo. Em abril de 1964, eu estava hospedado no mesmo hotel com o irmão Branham durante as reuniões em Tampa, Flórida. Depois de conferirmos nossos quartos, o irmão Branham saiu e pediu aos irmãos encarregados de alugar os quartos para conseguir outro quarto para ele. 3 semanas antes, em Beaumont, ele havia feito o mesmo pedido para mim. Então, no meu coração, eu pensei: aqui vamos nós de novo. Ele captou isso no meu espírito, virou-se para mim e disse: irmão Pierre, alguém cometeu o adultério naquele quarto ontem à noite e eu não quero ficar lá. Eu creio que esta é a razão porque homens como o irmão Branham amavam lugares desertos. Era o único lugar onde ele podia ir para ficar longe desses espíritos. Eu acho que o irmão Branham era a pessoa mais generosa para gratificar que eu já conheci. Às vezes parecia que quanto mais pobre o serviço, maior era a gorjeta. Uma experiência que eu tive foi em um café da manhã. A forma como a garçonete nos tratou levaria a pessoa a pensar que ela teria comido chucrute no café da manhã. Nós hesitávamos em lhe pedir qualquer coisa. O irmão Branham gostava de vinagre no ovo e ele lhe pediu para trazer o vinagre. Ela indagou: para que você precisa de vinagre? Dentro em pouco ela estava ali, próximo de nossa mesa, e ele disse: irmão Green, você acha que se essa simpática senhora ali soubesse que eu precisava de ketchup, ela me traria? Ela correu e pegou-o, empurrou sobre a mesa e disse: aí está o seu ketchup. Quando comentei com o irmão Branham sobre a atitude ruim dela, ele me disse: ela teve maus momentos com seu marido antes de sair de casa nessa manhã. Precisamos ajudá-la. Nosso café da manhã teria custado cerca de $1,50 cada, mas cada um de nós deixou uma gorjeta de $5 para ela como gorjeta. Quando voltamos ao mesmo restaurante no dia seguinte, nós a encontramos com uma atitude diferente. Um pouco de bondade pode fazer muita diferença. Eu estou com 72 anos, e enquanto eu estiver nesse tabernáculo terreno, eu quero que minhas ações reflitam esse grande amor e compreensão para com os outros. Em agosto de 1964, acompanhei o irmão Branham e um grupo de irmãos em uma viagem de caça na Colômbia Britânica. Na viagem ao norte, às vezes ele dirigia meu carro e eu gostava de ler para ele o manuscrito, uma exposição das 7 eras da igreja, que estava sendo preparado para publicação. Um dia eu cheguei ao fim de um capítulo e ele me disse que queria fazer uma pausa. Naquele instante, um carro passou zunindo por nós e um momento depois ele olhou e perguntou se eu sabia alguma piada. Bem, eu era do Texas, eu sabia muitas piadas. Eu pensei que o irmão Branham fosse ficar nervoso comigo, mas eu sabia que eu iria receber um tratamento justo. Respondi que sabia. Ele interrogou: você viu aquele carro? Aquele casal vai precisar de ajuda na estrada e nós precisamos orar por eles. Mas a razão pela qual eu quero que você me conte uma piada é porque eu quero tentar ficar longe das visões para poder relaxar por alguns dias. Ajude-me a relaxar. Eu contei umas piadas sobre um homem dormindo na igreja e ele bateu a mão no volante e disse: essa é boa, irmão Green. Pelas próximas 2 horas, nós trocamos histórias. Ele disse: Jesus tinha senso de humor. Nas montanhas, eu era sempre o mais lento, quando o assunto era caminhada, mas o irmão Branham nunca me deixava ser o último. Ele estava sempre atrás de mim. Quando andávamos a cavalo, ele ficava atrás de mim. Nevou durante alguns dias e alguns rapazes passavam o tempo jogando dardos, sendo competitivos. Alguns queriam que todos nós disputássemos um torneio. Eu notei que toda vez que o irmão Branham jogava, ele nunca ganhava. Mas eu tinha visto jogar dardos quando estava sozinho e ele repetidamente acertava na mosca. Determinei que a próxima vez que eu jogasse com ele, eu ia fazê-lo ganhar. Joguei de forma aleatória, mas se eu fazia 2, ele fazia 1. Se eu fazia 5, ele fazia 4. Perguntei-me: irmão Branham, por que você não ganha? Ele disse: irmão Pierre, se houver qualquer prazer em ganhar, por que não posso dar esse prazer a você? Ele também mostrou na Bíblia a palavra emulações e me contou que ela significa competição. Sua humildade era sincera em todas as suas ações. Em 1964, quando tive o privilégio de me assentar um dia com o irmão Sidney Jackson e o irmão Billy Paul, na sala de troféus em Jeffersonville, por cerca de 4 horas e meia,
ouvindo o irmão Branham comentar sobre as 5 manifestações da palavra falada. Enquanto ele falava sobre os esquilos, eu pensei, ou eu estou ouvindo um profeta de Deus, ou esse é o maior enganador que já conheci. Ele parou e disse, irmão Green, não pense assim, isso é Deus. Se isso acontecer com você alguma vez, isso vai mudar a sua vida. Ele nos contou sobre o peixe e os esquilos, Hatch e os meninos, a tempestade e o tumor da irmã Meda. Antes de sairmos, o irmão Sidney Jackson e eu estávamos de pé no meio do tapete feito de pele de urso prateado que tinha acabado de voltar de taxidermitas, empalhador de animais. Ele colocou seu braço em meu ombro e orou por mim exatamente a mesma oração que ele fez na noite em que eu o peguei e o coloquei no carro, 14 anos antes. Ele então pegou uma caixa de madeira que o irmão Jackson lhe dera na África e tirou a tampa. Dentro dela tinha pedras que ele havia coletado e polido. Ele tirou uma e entregou para mim e disse, aqui está um urso marrom. Anos mais tarde, quando fui à União Soviética, soube que o emblema deles era um urso marrom. Eu tive uma recepção tão calorosa lá que me fez pensar que talvez o irmão Branham tenha visto que eu iria lá. Até hoje aquela pedra é um lembrete para mim que eu conheci um profeta de Deus. O irmão Branham me pediu para começar uma igreja em Tucson. Eu tinha ouvido falar que ele havia pedido a alguém para iniciar uma, então eu hesitei. Mas ele continuou a fazer comentários comigo sobre iniciar uma. Mais tarde, em 1965, enquanto falava com o irmão Branham, ele me disse, irmão Gwyn, você nem estava aqui quando minha comissão veio em junho de 1933. Eu nunca lhe havia revelado a data de meu aniversário, mas eu nasci em 1º de julho daquele ano. Ele me disse, agora sabemos o que o 7 significa em sua data de nascimento. Mas ele não me disse o que significava. O 1 significa que você é bom para começar as coisas. O que quer que você vá começar em Tucson, comece antes de seu 33º aniversário. Eu tinha 32 anos quando o irmão Branham fez essa afirmação para mim. E se ele não tivesse dito isso para mim, eu não teria mudado para Tucson em novembro de 1975. Eu tinha esperado até o 1º dia do ano, depois de ter feito a declaração de meus impostos, que é o que minha família queria que eu fizesse. Mas depois que o irmão Branham fez essa afirmação para mim, eu disse à minha família, Deus não permita que nada aconteça com o irmão Branham. Se acontecer e não houver uma igreja em Tucson, vai ser uma catástrofe para muita gente. Então esta é a razão por que me mudei para Tucson e comecei o Tabernáculo Tucson. Nós abrimos a igreja apenas 5 domingos antes do irmão Branham ser tirado de cena. Tenho tido o privilégio de viajar por 135 países. Voei quase 3 milhões de milhas e dei 40 anos de minha vida com um propósito. Ser uma testemunha fiel do que vi e ouvi. Se você quer minha confissão, está em Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não sou um grande pregador de mistérios ou um mestre. Meu ministério consiste das experiências pessoais e testemunhos que eu tenho, e do privilégio de ter estado com o profeta de Deus. O irmão Branham era um homem exatamente como Elias. Ele era um homem. Ele foi um filho adotado de Deus, como a Bíblia refere a isso, que era amado por Deus, em quem Deus tinha confiança, um exemplo para todos nós. Ele tinha caráter para lidar com a palavra falada. Enquanto não tivermos esse mesmo caráter, não teremos a capacidade para falar a palavra, porque sem esse caráter algum, provavelmente irão falar para um outro deixar de existir. Algumas pessoas dizem que não há diferença entre Jesus e o irmão Branham, mas Jesus nasceu de uma virgem. O irmão Branham não nasceu de uma virgem. Jesus não precisou de um Salvador. O irmão Branham precisou. Jesus nunca disse, assim diz o Senhor. Ele disse, eu vos digo. As pessoas poderiam confundi-lo com Jesus, porque esta foi a vida que ele viveu. Se o Espírito de Cristo está em nós, é o que nossas vidas deveriam ser. Que cheguemos ao ponto onde as pessoas possam ver somente Jesus em nós.